Muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No ar mais um boletim legislativo com as notícias da Câmara e também da nossa cidade. E hoje tem informação sobre o FGTS. A Caixa começou a distribuir parte do lucro recorde registrado pelo fundo em 2023. E especialista comenta como usar esse recurso com cuidado e responsabilidade, porque ele foi criado para ser uma proteção para o trabalhador. A gente fala ainda sobre o concurso nacional unificado. Milhares de pessoas da região fizeram a prova neste domingo e agora se preparam para as próximas etapas. E claro que tem as vagas de emprego do PAT e também a previsão do tempo para esse início de semana. E durante sessão solene realizada em plenário, a Câmara Municipal entregou à empresária Mei Yujuan o título de cidadã joseense. Em uma cerimônia que contou com a apresentação de elementos da cultura chinesa, foi concedido o título de cidadão joseense à empresária Mei Yujuan, também conhecida no Brasil como Jane. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas que desempenham um papel de destaque em São José. Nascida na China, ela emigrou para São José dos Campos em 1995 e hoje possui 12 empresas de departamentos que empregam mais de 300 pessoas, na cidade e no Brasil. Em São José, ela conheceu o marido e formou sua família com os 3 filhos. Ela também participa ativamente de atividades que envolvem a comunidade internacional em São José dos Campos. Durante a cerimônia, amigos da homenageada ressaltaram o trabalho dela na cidade. Quando a gente tem uma pessoa que tem os valores que a gente admira, realmente eu acho que essa relação vai ser forte. E eu enxergo isso na Jane Mei. Os valores que ela tem em relação ao trabalho, em relação à família, em relação a ser uma pessoa transparente, com verdade. Realmente é admirável a história de conquista e construção que a Jane tem. E ela é muito esforçada por estar sempre buscando melhor cooperação entre Brasil e China, trazendo sempre as melhores oportunidades para a cidade de São José dos Campos. 梅江尼士获得的荣誉是我们所有人的骄傲。在这个特殊的历史里，让我们共同祝贺梅江尼士成为平阳市的荣誉市民。 E ele está muito orgulhoso e todos almejam ter o mesmo lugar onde a Mei alcançou. Após receber o título de cidadã joseense, Mei Yujuan agradeceu a homenagem e descreveu o sentimento após 30 anos morando em São José dos Campos. E há 30 anos depois, vejo essa cidade erguendo e se movendo em direção a uma cidade inteligente. Esta cidade é minha segunda casa. Minha primeira terra natal, a cidade de Taishan, província de Guangdong, é a minha primeira cidade natal. E as duas cidades natais são tão importantes para a minha vida. São inseparáveis as duas cidades. Por fim, desejo a todos negócio próspero, uma família feliz e a carreira próspera. A Caixa Econômica Federal já começou a distribuir parte do lucro do FGTS que bateu recorde em 2023. O montante, que deve ser dividido entre os trabalhadores, soma pouco mais de 15 bilhões de reais. 130 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Para saber o valor, basta multiplicar o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2023 por 0,026. O Fundo de Garantia, como o próprio nome sugere, foi criado para proteger o trabalhador. Além de sacar o dinheiro depositado pela empresa em caso de demissão, também é possível usar o fundo em outras situações, como, por exemplo, o saque aniversário. Mas antes de aderir a essa opção, é preciso avaliar se a modalidade vale a pena. Quando as contas de casa apertaram, a Jéssica precisou recorrer ao saque aniversário do FGTS. Na época, o dinheiro foi importante para pagar as dívidas, mas o que ela não esperava é que 2 meses depois seria demitida do antigo serviço. Foi então que veio a surpresa.
ela não teria direito ao saque de rescisão do FGTS. Eu não contava que ia ser demitida. E eu optei pelo saque aniversário e fui, depois de 2 meses, eu fui demitida. E eu tive a surpresa de não poder ter o saque rescisão. Essa modalidade do saque aniversário é disponibilizada a todos os trabalhadores por meio da Caixa Econômica, a partir da antecipação do saldo disponível do Fundo de Garantia. Mas antes de utilizar esse recurso, é preciso tomar alguns cuidados para não ser pego desprevenido. A facilidade de retirar o dinheiro do fundo faz com que muitas pessoas saquem os valores por impulso e sem pensar nos custos adicionais, como no caso do saque aniversário, que na verdade é um empréstimo com juros ao trabalhador. Por isso, é importante pensar neste recurso como uma garantia ou proteção para o futuro. Uma vez por ano, no mês do seu aniversário, ele consegue fazer o saque desses valores, né? Porém, após essa opção, se ela for demitida, sem justa causa, ou optar por um processo judicial de rescisão direta, ela não vai conseguir sacar o saldo residual do FGTS, né? Só vai conseguir sacar a multa dos 40%. E esse saldo vai ficar retido. Para conseguir sacar esse saldo, ele vai ter que optar ou diretamente no aplicativo do FGTS, ou na agência da Caixa, desoptar pela opção do saque aniversário e após 24 meses, ela voltará para o saque rescisão. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Com o tempo, o programa se desenvolveu e hoje é um dos maiores fundos de investimentos da América Latina. Para se ter uma ideia, somente no ano passado o FGTS bateu recorde em arrecadação. Por isso, a Caixa Econômica Federal repassou 65% do valor destes lucros, um total de 15,2 bilhões de reais, para a conta de mais de 130 milhões de brasileiros. O FGTS não pode ser descontado do salário, pois é uma obrigação do empregador. O benefício é um direito de todos os trabalhadores que possuem carteira assinada e, atualmente, pode ser utilizado para várias situações. Por exemplo, para quem deseja ter o sonho da casa própria, a Caixa aceita a utilização do fundo para financiar a compra do imóvel e até para quitar o débito habitacional. O trabalhador ele pode optar em usar o seu saldo da conta vinculada do FGTS para adquirir um imóvel, seja ele um imóvel já pronto ou seja um terreno, ele vai poder utilizar esses valores. E se ele já possui um imóvel financiado, ele pode usar esse valor para amortizar essas parcelas. O saldo da poupança também pode ser sacado em casos de aposentadoria, doenças graves ou até mesmo em situações que envolvem calamidade pública. Um grande exemplo, que foi agora recentemente, foi essa tragédia do Rio Grande do Sul, onde esses moradores dessa região conseguiram ter acesso ao seu saldo da conta vinculada do FGTS para suprir essas necessidades. Foi uma grande tragédia, pessoas perderam tudo, então conseguiram utilizar esses valores para suprir realmente essa necessidade, para conseguir recomeçar sua vida. É importante ressaltar que todos os serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo ou do site do FGTS. Nele é possível o trabalhador consultar o saldo da poupança e verificar extratos para saber se o valor está sendo depositado corretamente. Se o empregador deixar de depositar o FGTS do empregado, esse empregado pode procurar a Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque isso, para o empregador, é uma falta grave. Então, esse empregador que não deposita o FGTS está cometendo uma falta grave contra esse empregado. Pois é, como a gente viu na reportagem, é a empresa que deve fazer o depósito do FGTS e não há desconto na folha de pagamento do trabalhador. Agora, existem outros benefícios para amparar os funcionários de uma empresa que esses sim exigem a contribuição. É o caso, por exemplo, do INSS. Essa contribuição serve para custear as aposentadorias, mas também para garantir outros benefícios quando a pessoa perde a capacidade de trabalhar, seja por um período ou para o resto da vida. Então vamos chamar a repórter Marina Lima para essa conversa. Marina, quais são os principais benefícios? Conta pra gente.
Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. Quando a gente pensa em INSS, a gente logo associa com a aposentadoria, mas o contribuinte pode ter acesso a diversos outros benefícios. Quem vai explicar isso para a gente é a advogada da Previdência, Laudicéia Esperandio. Tudo bem, Laudicéia? Explica para a gente quais são esses benefícios. Bom, a Previdência, além das aposentadorias tão sonhadas, nós temos vários benefícios muito importantes para quem é contribuinte, contribui em dia para a Previdência. Nós temos o salário maternidade, auxílio maternidade, que teve uma alteração importante, significativa, recentemente, para o contribuinte. Temos também o auxílio reclusão para aqueles segurados que tenham alguém na família que está recluso em regime fechado, também pode ter direito se estiver com a contribuição em dia no fato gerador. Temos também os benefícios por incapacidade. Quais são eles? O antigo auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Esses são os principais benefícios. Temos também um muito importante e que ele é um pouco esquecido, que é o auxílio acidente, também para aqueles segurados que tiverem em algum momento a redução da sua capacidade laboral e que podem continuar trabalhando até a data da aposentadoria. E quando a gente fala em contribuinte, às vezes a gente só pensa no CLT, né? Quem que pode contribuir com o INSS e ter direito a esses benefícios? Bom, quem pode ter direito a esses benefícios são os contribuintes facultativos. Quem que é o facultativo? É a dona de casa, que é a do lar, o estudante e o desempregado. Então, se o contribuinte passou a ficar desempregado, imediatamente ele pode contribuir para não perder os benefícios do INSS. Além disso, nós temos também o contribuinte individual, que também está incluído uma categoria muito importante, que cresceu muito nos últimos 10 anos no Brasil, que é o MEI, o microempreendedor individual. O MEI, ele deve contribuir mensalmente e a contribuição dele é significativa também, porque é 5% do salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 70, e ele tem direito a todos os benefícios do INSS. E como é que a pessoa pode conferir a contribuição dela, o quanto ela já contribuiu? Por que é importante conferir se a contribuição está em dia? Mesmo que ela seja pela consolidação da lei do trabalho, que a gente chama de CLT, que é a pessoa que está trabalhando com a carteira assinada ou que contribui pelo carnê, inclusive o MEI também, é muito importante verificar no seu extrato previdenciário, que é o CNIS. O CNIS fica dentro do sistema do INSS, no acesso do contribuinte, que é pelo portal Meu INSS. Lá você vai digitar na lupinha CNIS, NIS, e vai ter acesso ao seu extrato de contribuições. É muito importante porque hoje os sistemas são todos integrados. Então, se não ocorreu contribuição ou se teve uma divergência nessa contribuição, no próximo mês já é possível identificar e sanar essas divergências para não ter problemas na entrada da aposentadoria. Perfeito, é super importante, fácil e rápido conferir, né, Laudicéia? Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Reforçando o que a Laudicéia falou, é importante conferir sempre e estar com a contribuição em dia também. De volta ao estúdio. Obrigada, Marina. Bom trabalho para você. Pois é, informações importantes para os trabalhadores que, em momentos de dificuldade, precisam estar amparados. Pois é, minha gente, conhecer o que diz a legislação, como acabamos de ver, também é um exercício de cidadania. E claro que o Boletim estimula essa prática toda segunda-feira com o quadro Seu Direito. Oi, seja bem-vindo ao quadro Seu Direito. Aqui a gente abre espaço para falar sobre como as leis protegem os consumidores. Nosso tema de hoje é educação. Para muita gente, esse tipo de investimento é uma prioridade. E quem paga por uma formação ou curso em instituições particulares, espera por qualidade. A contratação do serviço exige a assinatura de um contrato e a empresa assume o compromisso de cumprir aquilo que foi prometido. Mas, afinal, quais regras devem ser respeitadas? Qual é o seu direito?
Toda relação de consumo ela deve ser estabelecida através de um contrato contendo direitos e deveres. Nos casos de cursos particulares e escolas não é diferente. Um problema muito recorrente nesse sentido é quando a escola proíbe o aluno de frequentar as aulas ou até mesmo de realizar as provas. Isso é uma prática proibida, pois condiciona a educação ao pagamento do débito. Isso pode constranger o aluno. Então é importante entender que a instituição de ensino ela pode fazer isso sim, só que só ao final do período letivo. E como isso já é uma situação um pouquinho diferente das demais, é importante e essencial o consumidor sempre procurar tanto o PROCON quanto um advogado de sua confiança para obter o aconselhamento adequado para o seu caso. Brasileiros de todo o país encararam neste domingo as provas do Concurso Nacional Unificado. 2 milhões de pessoas se inscreveram para concorrer a 6.640 vagas em diferentes órgãos públicos federais. Além das provas objetivas e dissertativas, ainda existem pela frente outras 3 etapas e o repórter Paulo Ricardo conversa com a gente sobre esse assunto. Nos atualize, Paulo, quais são as próximas fases? Boa tarde. Olá, tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham também o Boletim Legislativo. Exatamente. Enfim, as provas do tão aguardado Concurso Nacional Unificado aconteceram ontem. Mas agora, o que milhares de participantes desejam é saber dos próximos passos deste concurso. E quem vai trazer mais informações é o José Roberto Panzieira, ele que é diretor de um curso preparatório aqui na cidade. Bom, imagino que a ansiedade dos participantes deve estar a mil esperando os resultados agora, né? Quais que são os próximos passos? Sem dúvida, o pessoal continua ansioso, né? Estava ontem, continua hoje para saber o resultado. O gabarito oficial sai amanhã, então é importante o candidato ele ir no site da banca, né? Baixar o PDF das provas, já estão disponíveis já. E conferir com o gabarito oficial que vai sair amanhã o resultado, como que ele foi, se foi bem, se não foi, se ele conseguiu fazer a nota mínima para ser aprovado. E algo muito importante que ele deve observar é o seguinte, se o gabarito, né, ou se alguma questão ele não concorda com o gabarito oficial da banca, no caso a banca 6 Gran Rio. Caso ele não concorde, ele pode fazer um recurso. Só que esse recurso ele tem que ser apresentado até quarta-feira, tá? No máximo até quarta-feira para apresentar esse recurso. Perfeito. E qual que é a importância justamente do candidato estar atento, né, a esses prazos? Porque o recurso é uma peça importantíssima para quem ali está brigando por uma vaga, né? A concorrência é grande. Claro, sem dúvida, é importante. Por isso, estar atento, né, que esse recurso só pode ser apresentado até quarta-feira. E uma dúvida comum dos candidatos e se eu não apresentar o recurso, quer dizer que a minha prova não vai ser corrigida? Não. Se alguma questão for anulada devido a esses recursos, ela é anulada para todos os candidatos e essa questão anulada, normalmente a banca ela acrescenta como uma questão pontuada, né? Perfeito. E após os recursos, como que é esse processo para chegar até o resultado final? Claro. Aí no dia 21 de novembro vai sair o resultado, não o resultado final, mas a classificação, o nome das pessoas, né? Daí o candidato vai lá, vê se o nome dele está correto e tal. Aí ele só aguardar as convocações. Então, se ele se inscreveu, por exemplo, para concorrer a cargos reservados a candidatos negros, indígenas, né? E observar a convocação em relação a isso, né? Então, a primeira etapa, que são as provas objetivas e a checagem, né, da parte de raça, ela é feita nessa primeira etapa do concurso. Perfeito. E após toda essa primeira etapa, vem a segunda etapa, né? Como que ela funciona? Então, a segunda etapa, ela vai ter os exames psicotécnicos, né? Depois tem o curso de formação para alguns cargos e isso deve se desenrolar até o final do ano, início do próximo ano, até realmente sair a convocação final de quem realmente vai assumir o cargo próximo ano, o cargo federal.
Perfeito, mas o recado que fica é que apesar das pessoas terem ou não passado neste concurso, tem que continuar estudando, né? Esse é o espírito do concurseiro, né? O concurseiro, ele não estuda para passar, mas até passar. Então a gente fala aqui para os nossos alunos que esse concurso não vai ser o primeiro nem o último, né? E que ele faz parte do processo dele de ser um funcionário público federal, independente se ele foi aprovado ou não aprovado. Se ele foi aprovado e for chamado para ser funcionário público federal, excelente, mas ele deve continuar estudando porque tem cargos melhores. Se ele não foi aprovado, o que ele aprendeu nesse concurso, nessa etapa, vai agregar muito valor para os próximos concursos que ele vai fazer. O que não pode acontecer é o candidato desistir. Perfeito, muito obrigado, José Roberto, pelas informações. Então é isso, pessoal. É importante ficar atento aos prazos e fica aí a dica, não parar de estudar nunca. Devolva aos estúdios, um forte abraço. Bacana, Paulo, muito obrigada, viu, pelas informações. Agora é segurar a ansiedade, separar os documentos e torcer para dar certo, né? Boa sorte para todo mundo que está aguardando o resultado. E para você que não prestou o concurso, mas está procurando emprego, hora de conferir as vagas do PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar contábil, auxiliar de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, carpinteiro, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, churrasqueiro, controlador de acesso, copeiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cumim, eletricista, empregado doméstico, encanador, farmacêutico, faxineiro, garçom, leiturista, manobrista, mecânico de manutenção de automóveis, montador de móveis, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de telemarketing, operador de vendas para lojas, pedreiro, promotor de vendas, salgadeiro, serralheiro, servente de obras, vendedor de serviços e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa portadora de deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como ficam as temperaturas nesse início de semana. Confere aí a previsão do tempo. A semana começa com sol e tempo aberto nesta segunda-feira. A temperatura máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 15, com pouca chance de chuva. Para amanhã, terça-feira, a expectativa também é de um dia ensolarado com algumas nuvens. Há pouca chance de chuva. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 11. Em um passeio atento pela cidade, é possível encontrar construções que fazem parte da identidade do município. E para preservar esses locais, foi criado o Dia do Patrimônio Histórico. A data é uma maneira de refletir sobre a importância de colocar em prática políticas públicas. A gente às vezes caminha pela cidade um pouco distraído, sem prestar muita atenção à nossa volta. Mas se a gente parar para observar um pouquinho, vai ver que a história está espalhada pela cidade. Aqui no centro, um desses lugares especiais é o Mercado Municipal. Hoje, o Mercadão, como todo mundo conhece, abriga lanchonetes, açougues e bancas de verduras. São milhares de visitantes todos os dias. Depois de mais de 100 anos de história, a arquitetura chama atenção. O Mercadão foi inaugurado em 1921, no mesmo lugar onde antes funcionava um mercado popular, mas na época ele era bem diferente do que o que a gente conhece hoje. Foi só em 1994 que ele passou por uma revitalização e aí sim começou a ficar mais parecido com o que a gente vê. Desde a década de 90, a edificação faz parte da lista do CONFAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. O espaço é só um dos que carregam a riqueza cultural de São José. E para lembrar da importância desse trabalho de preservação, em agosto é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O conceito de patrimônio histórico também é definido pela Constituição Federal. O
Patrimônio é formado por bens importantes para o público. Ele pode ter valor artístico, arqueológico, bibliográfico, só que o mais importante é o contexto. O CEVAP preserva nessas caixas a história da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Mas depois de tantos anos de trabalho, a história de São José também está guardada aqui. Então isso é muito importante para a gente, nós sentimos isso como sendo um trabalho de preservação do patrimônio cultural e material, dessa divulgação e dessa preservação que nós fizemos aqui, porque não é uma coisa só de documentação, é uma questão de pessoas também, tanto é que nós também fazemos entrevistas com professores, alunos, para guardar essa memória, né, das pessoas que estiveram aqui e que trabalharam aqui. O prédio da Faculdade de Direito da Univap também faz parte da lista de bens preservados de São José. Construído em 1954, o projeto mobilizou forças municipais e estaduais e foi um passo essencial para o ensino superior na cidade. Essa historiadora explica que o cuidado com os registros do passado ajudam a construir o nosso senso de pertencimento. A ideia da identidade, ela precede a nossa idade. Então, ter condições de ter acesso à história da cidade, a prédios que representam, que simbolizam uma época na cidade, é de uma importância muito grande para reforçar quem nós somos. Quem somos nesse mundo, quem nos antecedeu, como a nossa história foi construída antes mesmo de nascermos. O CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, lista 4 monumentos em São José, importantes para a memória de São Paulo. A Escola Estadual Santana do Paraíba, a Igreja São Benedito, a Residência Olivo Gomes e o Parque Vicentina Aranha. Já o CONFAC, que valoriza a cultura joseense, elenca 28 construções essenciais para a preservação histórica local. Alguns aparecem nas 2 listas, como é o caso do Parque Vicentina Aranha. O espaço foi inaugurado como sanatório em 1924 e se tornou um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina. Desde 2011, é palco de atividades culturais e está de portas abertas à população, com pistas de caminhadas e área verde. E nesse passeio histórico por São José, não tem como não falar da Câmara, ou melhor, a antiga Câmara. Esse prédio foi construído em 1926. Primeiro abrigou o Paço Municipal, depois funcionou como escola e só em 1967 passou a ser a sede do Poder Legislativo. O prédio, que também compõe o patrimônio joseense, se tornou o Museu Municipal em 2015 e recebe diversas exposições artísticas. Para esse arquiteto urbanista, dar uma utilidade moderna à construção também é uma forma de preservação. Isso é um ponto importante, né? O nosso patrimônio está disponível para o uso, né? Ou seja, estar no cotidiano das pessoas, né? E com uma função nobre, como é esse prédio aqui, um museu. Então, vivenciar o espaço é fundamental, porque aqui se constrói novas memórias. E para a gente transmitir esse legado histórico e de identidade, é fundamental que tenhamos novos usuários frequentemente. Por isso, além de conhecer a história da cidade, também é importante conhecer de perto o patrimônio histórico, uma forma de viver a cultura, a tradição e os valores que moldam uma sociedade. Eu acho que as pessoas precisam ter essa conscientização do que significa um patrimônio histórico, do que significa uma documentação histórica, do que significa a possibilidade da preservação e do significado, do simbolismo que aquele patrimônio tem. Que ele é muito importante na construção do significado da nossa existência. É o que nos diferencia dos animais, o que nos torna humanos. A capacidade de termos história, de construir uma identidade que precede a nossa própria existência. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as nossas reportagens, basta acessar o canal do YouTube TV Câmara SJC. Fique agora com a Hora do Esporte. Tchau, tchau.